Declarando a presente reunião aberta, que destina-se à realização de audiência pública para instruir a proposta de emenda à Constituição de número 123 de 2011, que acrescenta a linha E ao inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, conforme os requerimentos de número 24, 28 e 29 de 2012 dessa CCJ, de iniciativa dos nobres senadores Eduardo Braga, Vanessa Graziotin, Armando Monteiro, Inácio Arruda e senador Álvaro Dias. Eu convido o excelentíssimo senhor deputado Otávio Leite, que é deputado federal, para compor a mesa. Convido o senhor Fernando Mobelli, coordenador-geral de tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Representante aqui do senhor Carlos Alberto Freitas Barreto, secretário da Receita Federal do Brasil. Convido para vir à mesa o senhor Paulo Rosa, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Discos, ABPD. Quem eu chamei? Convido o cearense ilustre Raimundo Fagner para compor aqui a mesa. Cantor e compositor. Convido o cantor e compositor Ivan Lins. Justificou a ausência, não sei por que está aqui. Está justificada a ausência. Convido o senhor Carlos Cavalcante de Lacerda, secretário para Assuntos Parlamentares da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, representante do senhor Miguel Eduardo Torres, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Convido o senhor Salé Mahmoud Abu Handek, diretor da Federação, me perdoe se eu não fiz a leitura aqui porque eu não sei árabe, diretor da Federação das Indústrias do Estado de Amazonas, representante do senhor Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, CNI. Convido o senhor Alexandre Rez, de Negreiros, diretor do trabalho do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro, representante da senhora Débora Sheine, presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. Convido a senhora Luciana Pegoré, diretora executiva da Associação Brasileira de Música Independente, ABMI.
Convido o senhor Carlos Mills, produtor independente. Convido a senhora Cristina Saraiva, Grupo de Articulação Parlamentar e compositora. Convido o senhor Felipe Radicete, compositor e vice-presidente da Mussimagem. Tem cadeiras aqui atrás. E convido o senhor Amaury Carlos Lanco, presidente do Sindicato das Indústrias dos Meios Magnéticos e Fonográficos do Estado do Amazonas. Todos à mesa? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor. Apenas para colocar a Vossa Excelência que o superintendente da Zona Franca de Manaus, órgão responsável pela política industrial do polo industrial do Amazonas, encontra-se presente e, por alguma razão, não foi colocada a Vossa Excelência na relação da nominata, o doutor Tomás Nogueira, que é o superintendente da Zona Franca e, portanto, responsável pela política industrial do polo industrial de Manaus. Solicito a Vossa Excelência, portanto, que, mesmo não tendo mais espaço à mesa, talvez da bancada, o superintendente da SUFRAMA pudesse fazer parte da audiência pública como gestor da política industrial do polo industrial. Vossa Excelência sabe que é regimental, eu consulto a Vossa Excelência se há, eu só para informação à mesa, e eu consulto aqui a Secretaria da Mesa, se o senhor Tomás Nogueira, né, que levanta a questão pelo senador líder do governo, duas vezes prefeito, 2 vezes governador do Amazonas, senador Eduardo Braga, na questão do senhor Tomás Nogueira, eu consulto a mesa se o senhor Tomás Nogueira tem requerimento de convite para participar da audiência pública. E se não houver convite à mesa, o senhor pode ficar à vontade, toma assento aqui às mesas dos senadores, porém não terei condição de dar a palavra, porque não há convite formal feito, e eu não teria que aprovar o requerimento, sob pena de eu ferir aqui o regimento. Se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de solicitar à Secretaria da Mesa acesso ao requerimento, porque me parece... Sem nenhum problema, senador Eduardo Braga, eu vou, sem nenhum problema. Até pelo número de representantes que eu estou vendo à mesa... Sem nenhum problema. Né, eu não sei se peço do Fagner um autógrafo ou uma fotografia, tá certo? Mas como coautor do requerimento da audiência pública, claro. Vossa Excelência sabe que aqui está dito representante da Receita Federal, representante da Confederação Nacional, Sindicato das Indústrias, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Metalúrgicas, representante da Associação Brasileira de Músicas e representante da Associação dos Produtores dos Discos. Foram esses que foram apresentados. Como eu estou vendo que Vossa Excelência foi bastante, vamos dizer assim, abrangente na composição e na disposição da mesa, creio que entre os representantes do Sindicato das Indústrias, entre os representantes da Confederação, etc., acho até que Vossa Excelência pode levar em consideração essa situação, mas Vossa Excelência tem razão, não está aqui relacionado no requerimento a superintendência da SUFRAMA, o que foi, obviamente, uma falha imperdoável, tanto da minha parte como um dos autores do requerimento, como também dos demais autores, mas gostaria de fazer a colocação, tendo em vista de que a intenção é fazer uma audiência a mais ampla possível. Senador Eduardo Braga, Vossa Excelência conhece mais o regimento até do que eu.
mas é que, além desse requerimento que Vossa Excelência está lendo, acho que não passaram no nome de Vossa Excelência, existe um outro requerimento assinado pelo senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, que foi aprovado aqui na comissão, requerimento de aditamento de número 24, incluindo o senhor Carlos Mills, produtor independente, a senhora Cristina Saraiva, Grupo Articulação Parlamentar e compositora, a senhora Luciana Pegori, diretora executiva da Associação Brasileira de Música Independente, o senhor Ivan Lins, cantor e compositor, a senhora Débora Sheine, presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, do senhor Felipe Radit, compositor e vice-presidente da Musimagem, e, obviamente, de Raimundo Fagner, cantor e compositor. Eu passo as mãos a Vossa Excelência. Eu peço à assessoria que passe as mãos do senador Eduardo Braga. Não, só para deixar claro que não foi liberalidade da mesa. Não, ao contrário. Ao virar a página, acabo encontrando também o segundo requerimento colocado por Vossa Excelência. Apenas para que colocar a Vossa Excelência, que creio ser importante na audiência pública, mas Vossa Excelência tem razão com relação ao regimento. E, diante da colocação de Vossa Excelência, se Vossa Excelência, como presidente desta comissão, entender de que a participação da SUFRAMA será meramente como ouvinte desta audiência pública, não há o que possa fazer neste momento diante da situação regimental. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência. Não, senador Eduardo Braga, sem nenhum problema. Se Vossa Excelência faz de ofício um requerimento, eu aproveito a oportunidade para atender Vossa Excelência, jamais deixaria de atendê-lo. Se Vossa Excelência jamais deixaria de atendê-lo. Eu vou considerar que a palavra de Vossa Excelência, até como um pedido, a meia-culpa de Vossa Excelência, como um pedido de requerimento, e eu vou deferir de ofício o eu requerimento agradeço de Vossa a Vossa Excelência. Submetendo ao plenário, como os senadores que estão aqui aprovam, eu submeto o nome e peço que coloque mais uma cadeira aqui à mesa e que o doutor Tomás possa sentar à mesa e fazer parte da audiência pública sem nenhum problema, da forma mais democrática possível. Está atendido a solicitação de Vossa Excelência. Doutor Tomás, toma assento à mesa, por favor. Agradecendo mais uma vez não só o espírito democrático, mas como a gentileza de Vossa Excelência de atender o pedido de aditamento. Senhor presidente, Carlos Lacerda, da Confederação dos Metalúrgicos. Vossa Excelência não tem a palavra ainda. O regimento não permite que Vossa Excelência fale agora. Ah, é? O regimento não permite. Não, porque eu acho que eu vou me retirar, porque da classe trabalhadora só está eu. Não, Vossa Excelência pode se retirar, mas o regimento não pode. Há uma sequência de exposição e Vossa Excelência tem todo o direito de ficar ou de se retirar. Eu não posso pedir que Vossa Excelência fique ou que Vossa Excelência saia. Agora, é uma deliberação de Vossa Excelência. Vossa Excelência foi convidado, aceitou o convite e é participante desse debate. Se Vossa Excelência quiser se retirar, Vossa Excelência tem toda a liberdade para se retirar sem nenhum tipo de constrangimento e é democrático. Os convidados farão uso da palavra para as suas exposições, de acordo com o que determina o regimento dessa casa, e em seguida abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. A palavra às senadoras e aos senadores será concedida na ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, sendo-lhes vedado interpelar os membros da comissão. Ou seja, os senhores convidados não têm regimentalmente o direito ou o poder de interpelar os membros da comissão, e sim de serem interpelados pelos membros desta comissão ou por outros senadores que, por acaso, se inscrevam pela ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem, como já disse, de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, sendo vedado interpelar os membros da comissão. E eu convido para fazer uso da palavra, para a sua exposição, 5 mais 2 minutos, ou seja, 7 minutos, 5 minutos de regimento e 2 de tolerância da presidência. Eu convido primeiro a fazer uso da palavra o coordenador-geral de tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, senhor Fernando Mombelli. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Que aqui representa o senhor Carlos Alberto Freitas Barreto, secretário da Receita Federal do Brasil, aprovado no requerimento dessa comissão. Tem a palavra, Vossa Senhoria.
Boa tarde, senador Eunício Oliveira. Boa tarde, senadores presentes, demais integrantes dessa mesa, demais participantes e pessoas que acompanham essa audiência pública. A Receita Federal do Brasil e o Ministério da Fazenda reiteram a manifestação contrária à proposta de emenda à Constituição número 123, originária da proposta de emenda constitucional número 98, por algumas razões já externadas perante a própria Câmara dos Deputados. Em primeiro lugar, entendemos que o artigo 150 e suas alíneas tratam-se de cláusulas pétreas, ou seja, são situações excepcionalíssimas em que há proteção da Constituição a determinados segmentos e organizações, tais como templos de qualquer culto, entidades educacionais, livros, jornais e periódicos, não abrindo exceções e nessas alíneas as situações específicas e setores culturais específicos. E a grande questão que se abre é, se abrirmos essa exceção agora, nós vamos ter mais adiante propostas e solicitações de outros setores para integrarem, então, esta imunidade, que, de acordo com a própria decisão do Supremo Tribunal Federal, se constitui em cláusula pétrea, ou seja, na medida em que for inserida a Constituição, não mais pode ser abolida nem por reforma constitucional. Então, por exemplo, perguntamos por que não o teatro, a dança, as obras audiovisuais não estariam contempladas nesse mesmo dispositivo, situação que vai se apresentar logo mais adiante. Outro aspecto que entendemos é que a questão tributária deve ser resolvida por meio de leis ordinárias nos respectivos entes federativos. Assim, a tributação dos impostos no âmbito da União, estados e municípios deva ser conduzida junto a esses entes federativos. De mais a mais, uma própria imunidade com relação ao imposto de renda, por exemplo, representa 47% de renúncia para os estados e municípios, além da questão do ICMS. Outro aspecto que foi colocado pela própria Receita Federal foi a questão de possível afronta ao artigo 3º do GATT, que trata, então, dos nossos compromissos internacionais, no sentido de que podemos ser interpelados do porquê da discriminação entre uma obra produzida por um artista nacional frente a um artista estrangeiro numa mesma situação dentro do território nacional. Essas são algumas questões, além da questão da renúncia que envolve, que não está colocada aqui, renúncia fiscal, que está envolvendo, e, segundo os cálculos da Receita, já no período de a questão relativamente a 2007, quando a obra foi colocada, envolve questão tributária de renúncia tributária, que deve obedecer os ditames, então, da Lei Complementar 101, Lei da Responsabilidade Fiscal, em especial do seu artigo 14. Lembramos também que, para o incentivo aos setores culturais, nós temos várias leis já que promovem, que provêm esse incentivo, como, por exemplo, a Lei Rouanet, Cinema Perto de Você, a Lei de Incentivo ao Cinema, a Lei de Incentivo à Atividade Individual e outras leis de fomento à utilização, de fomento à produção nacional. O último aspecto a ser abordado é a relação da causa e do efeito, porque na origem do problema se alega, com razão, aliás, diga-se de passagem, é meritório o pleito nesse sentido do setor, de que há uma concorrência com o produto pirata, de que há uma concorrência com as falsificações. Mas entendemos que, para o combate desse tipo de ilícito, é preciso que haja um
um apoio, um incentivo, uma fiscalização maior e mudança e alteração das nossas leis, de modo a que nós possamos penalizar e melhor coibir essa concorrência desleal, que vai continuar ocorrendo, seja ela por diferença tributária ou não, porque para quem está diante de uma obra copiada, por exemplo, de um CD copiado, o custo dele vai continuar sendo zero, praticamente zero, muito baixo. E provavelmente nessa situação, essa diferença tributária não vai dar o efeito que se pretende fazer. Ressalto o mérito do setor, ou seja, da condição, não há nada no sentido da Receita Federal, o Ministério da Fazenda, seja contrário ao cantor, ao compositor nacional. Apenas entendemos que essas questões podem ser resolvidas tributariamente, inclusive, diante do que o Congresso Nacional decidir, em leis ordinárias, passando pelos órgãos respectivos, como, por exemplo, o CONFAS, no caso da situação do ICMS. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando Mobelli. Eu passo a palavra ao senhor Paulo Rosa, que é presidente da Associação Brasileira de Produtores de Disco. Bom, boa tarde, senador Eunice Oliveira, boa tarde, demais senadores, todos aqui presentes. Obrigado pelo convite. A Associação Brasileira dos Produtores de Discos foi fundada em 1958, congrega as maiores produtoras fonográficas que operam no Brasil, mas não todas, tem várias empresas, pequenas, médias e até grandes, que estão fora de nossa associação. Nós apoiamos a proposta da PEC da música. Achamos que vai ser muito positiva para o setor de produção de música brasileira, comercialização. Algumas de nossas empresas, as maiores, e todas as nossas empresas já têm uma parceria de longa data com os fabricantes estabelecidos na Zona Franca de Manaus. Praticamente aqui no Brasil só existe fábrica de CD na Zona Franca, e eu acho que isso aí continuará a prevalecer. A partir de 2001 ou 2002, 5 dessas empresas estenderam esta parceria também à distribuição por questões de economia fiscal, mas a BPD está olhando essa questão da PEC como uma questão de benefício ao mercado, não apenas aquelas empresas que são associadas da BPD. Então, a gente, mesmo aquelas empresas que estão distribuindo seus produtos através de seus fabricantes em Manaus, elas fazem isso porque tem uma economia fiscal. Mas o produto delas, quando chega ao varejista, também é taxado quando o varejista vende esse produto ao consumidor. Recentemente, agora, a partir de 1º de maio, por substituição tributária, nós passamos a pagar em São Paulo, onde está 60% do mercado de consumo de música nesse país, um ICMS calculado sobre uma margem de 70% sobre o preço do atacado para o varejo, quando a margem anterior era de 34%. Quer dizer, numa canetada, o governo de São Paulo, do Estado de São Paulo, aumentou o MVA, que é pago pelas nossas empresas e por qualquer outra empresa que venda produto fonográfico, de 34% para 71%. Isso significa que o produtor fonográfico, ou aquele que distribui o produtor fonográfico, quando vende para o Estado de São Paulo, tem que pagar o ICMS que o comércio iria pagar. É o que se chama ICMS substituto. Toda essa carga faz parte do preço final que o consumidor vai pagar. Também tem um outro detalhe, que o mercado musical hoje não pode ser pensado apenas como CDs e DVDs. Cada vez mais o mercado no mundo e aqui no Brasil vai se dirigir para a área digital. Aqui já representa de nossas companhias mais de 16% das receitas, a área digital.
Quer dizer, a área digital é tudo que se licencia e vende pela internet, pela telefonia móvel. Num país com 250 milhões de telefones móveis, com uma base de smartphones, quer dizer, telefones capazes de navegar na internet, hoje na ordem aí de uns 10% e crescendo muito rápido, basta ver os preços dos aparelhos que são vendidos ao público cada vez menores, a gente pode imaginar que o mercado musical vai, não que o mercado físico vai terminar, mas o mercado cada vez vai ser mais dividido entre o físico, CDs e DVDs, e o digital. E a gente tem no digital taxação na internet e uma pesadíssima taxação na telefonia móvel, que é o principal canal de distribuição na área digital hoje em dia. Quer dizer, a BPD, por isso, independente da parceria que tem com os seus fabricantes, independente da parceria que tem com os seus distribuidores instalados na Zona Franca de Manaus, considera que qualquer desoneração para a cadeia da música, seja para uma empresa multinacional de grande porte, médio porte ou pequeno porte, extremamente positiva para a produção e comercialização de música brasileira no Brasil. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Carlos Cavalcante Lacerda, secretário para Assuntos Parlamentares da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, CNTM, representante do senhor Miguel Eduardo Torres, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Excelência, eu queria ver... pegar o microfone. Eu queria ver se eu falava mais para frente, estou esperando um documento, tá? Que é muito importante, que vai brilhantar. Sem problema, ok. Então, eu vou conceder a palavra ao senhor Saleh Mahmoud Abu. É isso mesmo? É isso mesmo? Quase isso. Quase isso, então me corrija para eu aprender. Mas antes de passar a palavra a Vossa Senhoria, eu quero registrar com prazer aqui a presença de Carlos de Andrade, diretor da ABM, do compositor Francis Haime, que está aqui entre nós, do produtor musical Carlos Mazzola, e da cantora Olivia Haime, que também está aqui entre nós, e do maestro do Fórum Nacional de Música, Rênio Quintas. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Muito obrigado, senador Eunício Oliveira, presidente. Só para orientar os senhores, é o seguinte: quando a campainha toca, os senhores têm mais 1 minuto para terminar. E depois eu darei mais, como combinado, 2 minutos, que a campainha vai tocar novamente aí. A segunda campainha é final, a primeira não. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Ok. Boa tarde a todos. Senador Eunício Oliveira, presidente da CCJ, demais senadores e senadoras, todos os convidados, músicos, compositores. Na oportunidade que agradecemos o convite para participar de importante debate. Logicamente que entendemos que a música brasileira ela é extremamente importante para a cultura de qualquer país e somos solidários a qualquer discussão e qualquer causa realmente que venha a defender essa matéria. Entendemos bem o diagnóstico do problema da música brasileira. Acho que é um diagnóstico que é correto, é legítimo, e tem o seu mérito. Entretanto, não conseguimos realmente, temos uma preocupação muito forte de que o remédio que estamos adotando, ele é um remédio adequado, ou seja, que esse remédio poderá alcançar os efeitos esperados ou os resultados esperados da forma como está colocada a matéria. Todas as análises, todos os estudos, todas as discussões que tivemos, não conseguimos ter essa percepção de que realmente a matéria como ela está, o texto como está colocado, ele poderá produzir qualquer resultado que realmente está sendo esperado pelo setor ou por esse segmento. Achamos e entendemos que é necessário amadurecer esse debate, amadurecer essa discussão, buscar um entendimento, acompanhando realmente o que disse o doutor Fernando da Receita Federal, um entendimento de que o setor precisa realmente de algumas ações, mas que essas ações elas precisam ser melhor preparadas.
pelo que a gente já escutou de toda a discussão, nos parece que estamos diante de uma matéria de ordem comercial. E tratar essa questão de ordem comercial como uma cláusula pétrea, nos parece realmente que não é um remédio adequado, uma vez que certamente não alcançará os resultados que todos aqui esperam realmente alcançar. Por outro lado, estamos certos de uma coisa, que os trabalhadores hoje que estão nesse setor, que produzem hoje essas mídias e esses produtos, esses sim estão com os empregos arriscados. Isso nós não temos dúvidas. Porque, uma vez realmente que se trata essa questão comercial, da forma como está sendo tratado, e afeta diretamente um polo consolidado, um polo industrial consolidado, que já está realmente estabelecido, e você cria oportunidades com outro tipo de vantagens, isso causa um risco, sem dúvida nenhuma, para o trabalhador que hoje está nesse segmento. Por outro lado, o texto, da forma como ele está apresentado, ele não parece muito confuso. Por exemplo, quando nós falamos de bem como os suportes materiais, isso aqui nos parece um suporte material. Qualquer MP3, qualquer telefone celular nos parece um suporte material. Isso aqui é um bem, é um suporte material. A medida alcança? Quem nos dá a segurança realmente que a medida não alcança? Então, nós gostaríamos de trazer para esse debate uma série de dúvidas que esse texto, ou que essa matéria está tratando, e de uma forma muito, vamos dizer, de uma forma constitucional. Ou seja, como disse bem o representante, uma vez tratada como cláusula pétrea, dificilmente se conseguirá reverter ou se conseguirá realmente retirar isso do texto ou da Constituição. Por outro lado, entendemos como a música brasileira, também tão importante quanto já disse aqui, o cinema, o teatro, que estão sendo tratados tudo como lei ordinária. Ou seja, é importante que se diga, estamos abertos realmente a ser solidários com esse debate, com essa questão, mas usando realmente os remédios adequados, porque, no nosso entendimento, a forma como está sendo tratada essas questões é meramente comercial e tratando como uma questão comercial, ou uma questão constitucional. De fato, o presidente e demais senadores e senadoras, o que a gente vê de fato nisso tudo é um risco eminente de perda de emprego na Zona Franca de Manaus, o que isso poderá realmente trazer um impacto numa região tão deficitária, uma região tão carente, que também precisa ser visto dessa maneira. Para concluir, gostaríamos realmente de que essa matéria voltasse ao debate, o texto fosse um pouco mais amadurecido, uma vez que entendemos que, da forma como está colocada, realmente não vai atingir os resultados esperados. Muito obrigado. A se passar a palavra ao próximo orador, eu registro com prazer a presença do deputado estadual pelo Rio de Janeiro, que também é cantor e compositor, Márcio Pacheco, e convido para ele sentar à mesa, a bancada dos senadores aqui à frente. Próximo, eu concedo a palavra à senhora Luciana Pegoré, diretora executiva da Associação Brasileira de Música Independente. Eu vou pedir ao senador Inácio Arruda que depois dela, vamos ouvir aqui e vou em seguida, sou relator, né, da mídia provisória Brasil Maior, e está havendo audiência pública, eu vou pedir a Vossa Excelência para depois presidir aqui a reunião, enquanto eu vou ser o relator lá. Sim, senhor. O senhor Carlos Cavalcante Lacerda, em seguida, se estiver pronto, eu vou passar a palavra para a senhora Luciana Pegoré, em seguida, se ele tiver já com o material, passaria a palavra a ele, senão eu vou dar sequência aos demais aqui. Tem a palavra, Vossa Senhoria, a senhora Luciana Pegoré, diretora executiva da Associação Brasileira de Música Independente.
Obrigada, senador presidente Eunício. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu gostaria de esclarecer uma série de equívocos que eu estou ouvindo nas falas dos meus colegas. Primeiro, importante seja dito que a PEC da música ela não fere o pacto federativo de forma alguma. O requerimento que foi enviado, que originou essa audiência pública, ele diz que, considerando que a isenção de impostos, em tese, cria no Brasil a indústria zona franca, ou seja, em qualquer lugar ela poderá ser constituída com os benefícios de isenção de impostos. Esse é o primeiro equívoco que a gente tem que eliminar das nossas mentes. A PEC da música, ela incide sobre circulação, jamais sobre a etapa fabril. Então, a Zona Franca de Manaus é uma zona industrial, as indústrias continuarão lá, da mesma forma como são hoje. Todos os produtores fonográficos fabricam e continuarão fabricando seus produtos na Zona Franca de Manaus. Portanto, não há qualquer preocupação com empregos nessas fábricas, até porque a indústria fonográfica hoje representa 20% do que ela já representou. Essas fábricas já se diversificaram, elas trabalham com diversos outros insumos, elas fabricam e distribuem insumos plásticos, eletrodomésticos, motocicletas, todo tipo, outras coisas. Elas não são indústrias de música, elas são indústrias fabricantes que têm como modelo de negócios estar na Zona Franca de Manaus. Então, esse primeiro item do requerimento, eliminem das suas cabeças, isso não existe, não tem nada que pode. Isso foi pactuado, isso foi resolvido para que não tivesse esse tipo de preocupação. Outra questão, não fere de forma alguma a OMC. Existiu a Unesco, através da UNC, que advoga junto à OMC, questões relativas à identidade de um povo e suas manifestações linguísticas, artísticas e culturais. Não tem o mesmo sentido comercial que as outras relações. Portanto, a música brasileira cabe nesse sentido e é facilmente defendido junto ao OMC. Isso não representa um problema. Outra questão. Bom, outras questões que a gente pode levantar aqui com relação à carga tributária. O nosso requerimento não é comercial, é um requerimento cultural. Vide o que aconteceu com a indústria do livro, que a partir da sua imunidade floresceu e hoje é uma das indústrias mais importantes de cultura brasileira. A música tem as mesmas características, portanto, deveria merecer a mesma imunidade. Sobre carga tributária, é muito difícil falar com pessoas conversando ao redor. Sobre carga tributária, saiu uma matéria no blog do Estadão falando sobre compras do Dia das Mães, a lista de compras para o Dia das Mães. Então, fala assim, no dia 2 de maio, os brasileiros pagaram em tributos R$500 bilhão. E isso são recordes que acontecem anualmente. No blog do Estadão, da lista de presentes do Dia das Mães, existe um item de entretenimento, que é DVD. O DVD só perde em carga tributária para perfume importado e para perfume nacional. 51% do valor que o brasileiro paga num DVD é de impostos. E agora a gente tem esse problema, como o Paulo Rosa mencionou, que o Estado de São Paulo aumentou os seus impostos. Então, isso significa que a gente ainda vai ter uma carga tributária mais complicada, 50% ou mais do faturamento de produtos fonográficos para o Estado de São Paulo. Então, isso vai aumentar o valor. Só para finalizar, eu queria falar, o relatório da BPD apresentou que o ano passado a gente teve um aumento de 7,5% nas vendas de produto físico, além do aumento das vendas de internet. Esse aumento se deve diretamente à redução das tabelas de preço, das gravadoras, que estão, se a gente fizer uma média pelo relatório, com o preço de 2002. Então, dizer que a imunidade tributária não vai reduzir a pirataria também é uma falácia, porque o consumidor ele vai ter uma alternativa legal com preços
no nível do que se reconhece que um produto fonográfico deveria ter. E, acima de tudo, o que a gente está defendendo aqui é a produção independente, que hoje não consegue circular por conta do ICM substituto. As produtoras independentes não têm liquidez em caixa para financiar o ICM substituto, e isso está quebrando todo mundo. A BMI, ano passado, até 2 anos, tinha 200 gravadoras associadas, hoje ela tem 100. Isso é um reflexo direto da quebra geral do mercado, e isso não é bom para ninguém, não é bom para o povo brasileiro que quer consumir música brasileira, não é bom para os artistas brasileiros que precisam desse setor para sobreviver, não é bom para a indústria fonográfica, que gera uma quantidade enorme de empregos e vem perdendo o seu espaço a cada ano. É isso. Tá chegando ainda, tá? Mais um minuto. Eu posso falar mais um minuto? Para concluir, ó, tá? O relógio lá está marcando 1:12 ainda. Posso falar mais um minuto? A senhora. Bom, então eu vou falar o que a indústria de Manaus está preocupada não é com a zona industrial, porque a zona industrial está preservada pela PEC da música. O que a indústria de Manaus está preocupada é com a circulação, porque na circulação as indústrias instaladas recebem do governo do Amazonas 10% daquela tributação que é cobrada dos produtores fonográficos. Então, isso é o que eles estão batalhando para não perder. E isso é o que é a grande injustiça tributária, porque hoje as grandes indústrias estão sendo distribuídas a partir de Manaus e as pequenas não estão. E as pequenas são exatamente a grande diversidade de produção de música brasileira. As grandes têm os seus catálogos internacionais, elas não dependem da música brasileira para viver. Aliás, muito pelo contrário, se elas não tiverem um incentivo real no território brasileiro para investir em música brasileira, elas pouco a pouco tenderão a reduzir, como já reduziram, o investimento em artistas brasileiros. E quem mais investe em artistas brasileiros hoje são os produtores menores, e esses não têm condições de serem distribuídos a partir do Amazonas e receber esses incentivos que o governo do Amazonas dá. Então, essa injustiça tributária que a gente precisa resolver urgentemente, porque cada dia que passa é uma loja que fecha, é um produtor que fecha, é um artista músico brasileiro que está desempregado. Então, esse é o nosso apelo para que essas comissões corram rápido, que a gente possa votar isso o mais rápido possível e que isso será um grande benefício para a música brasileira de uma forma geral. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Eduardo Braga. Senhor presidente, apenas para fazer uma colocação, especialmente a senhora Luciana Pegoré, seria isso? Pegoré, diretora executiva da Associação Brasileira de Música Independente, de que muitas vezes aqui no Senado nós somos obrigados a fazer várias ações ao mesmo tempo. Ainda há pouco ouvíamos Vossa Excelência, junto com o senador Inácio Arruda, discutir um rodízio na presidência para que Vossa Excelência pudesse estar no debate que está acontecendo sobre o Brasil Maior. No afã de querermos atender a celeridade do debate com relação à questão da PEC da música, nós atendemos uma deliberação da presidência desta Casa e aceitamos fazer audiência pública num dia tão concorrido neste Senado, com CPMI acontecendo, com Conselho de Ética acontecendo, com o Brasil Maior sendo debatido e com o ministro Guido Mantega, ministro da Economia, da Fazenda do país, ao telefone com o líder do governo, tratando de assuntos, inclusive da PEC da música. Portanto, o uso do microfone aqui nesta comissão é extremamente democrático e, principalmente da minha parte, extremamente respeitoso, principalmente quando uma mulher está usando. Eu que convivo numa casa sobre o império das mulheres.
Portanto, apenas para deixar claro que não havia, de minha parte, nenhum intuito de atrapalhar a apresentação de Vossa Excelência. Ao contrário, eu estava tentando buscar esclarecimentos diante da colocação do Coordenador-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal com o próprio Ministro da Fazenda. Mas, se isso não era do interesse de Vossa Excelência, eu peço desculpas e digo ao senhor presidente que, lamentavelmente, o plenário da Casa está com 2 senadores diante de tantas posições assumidas. Eu terei que ir porque nós temos 2 MPs trancando a pauta do Senado e há um esforço para que nós possamos votar essas MPs. E já são 20 para as 4, portanto, nós temos o risco de que a sessão do plenário caia. Eu vou ter que ir e, com certeza, com tantos aqui debatedores, não é, nós teremos tempo suficiente para ir lá e para voltar para poder discutir e participar do mérito. Eu agradeço mais uma vez a Vossa Excelência. Senador Eduardo Braga, isso é bom que o Brasil inteiro está nos assistindo e a população vê como é que é a nossa vida aqui dentro, principalmente os que ficam fora, que não nos acompanham para ver como é que é a nossa angústia aqui. Eu tenho que sair agora, vou passar a presidência, pedir ao senador Inácio Arruda para assumir a presidência, tendo em vista que, antes de passar a palavra à senhora Cristina Saraiva, que é Grupo de Articulação Parlamentar e compositora, com todo o respeito, pedindo aqui a vênia do meu querido conterrâneo e amigo, nosso cantor Fagner, porque eu sou relator da medida provisória Brasil Maior e, como relator, eu não posso estar ausente. Vou pedir ao senador Inácio Arruda que assuma aqui os trabalhos. Pela ordem, e tá na senhor sequência. presidente. Antes de Pela ordem, Vossa senadora Vanessa. Muito obrigada. Antes de Vossa Excelência se retirar, eu gostaria de fazer um apelo a Vossa Excelência, senador Eunício. Senador Eunício, se Vossa Excelência me permite, eu falarei... Porque o que eu vou sugerir aqui, penso que precisa... Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Eu liguei a Vossa Excelência assim que fui comunicada, e só fui comunicada na sexta-feira, que a audiência seria hoje. Imediatamente liguei ao senador, que prontamente, como sempre, me atendeu e conversamos a respeito do assunto. Sugeri ao senador Eunício que transferíssemos a sessão desta hora para uma hora ou anterior ou posterior. Sugeri, não foi, senador Eunício, que fizéssemos na terça-feira pela manhã. O senador disse, não, temos conselho de ética na terça-feira. E eu disse, olha, na quarta vai ser pior ainda. Temos a comissão de orçamento, temos a CPI, e numa reunião talvez a mais importante de todos, Vossa Excelência relatando outra matéria. Então, eu queria fazer uma sugestão aqui, senador, que se a gente pudesse fazer... até semana que vem, um novo debate, porque, por mim, não tem problema. Não tem problema. Dona Cristina, a senhora vai poder dizer que não. A senhora vai ter a oportunidade para dizer que discorda da minha proposta. Entendeu, dona Cristina? Com a palavra o relator. Então, Senadora Vanessa, que pudéssemos fazer o outro debate. Senadora Vanessa, pois não. Eu compreendo a angústia de Vossa Excelência. Mas que eu estou igual ao senhor, eu estou saindo e vindo, indo e vindo. Vossa Excelência não é só no dia de hoje. Nós, terça, quarta e quinta pela manhã, nós vivenciamos todos os dias, às vezes até a madrugada. Mas nada como hoje. Às vezes até... Mas o plenário está do mesmo jeito, o outro plenário está do mesmo jeito. Porque as outras comissões estão cheias. Nós estamos todos divididos. Então, não há como, a senhora tem que entender, não há como adiar uma audiência pública que já está no meio. O próximo orador é o 6º de 11 oradores que vêm aqui. É a nossa missão. Eu vou lá e vou voltar aqui depois. E não há como suspender, porque... Eu já fiz isso uma vez, vou ter que fazer 3, infelizmente. Então, com a palavra, a senhora Cristina Saraiva. Agradeço e lamento, senador Inácio Arruda, agradeço e lamento, porque quem tem a perder com isso não somos nós que estamos mediante um sacrifício enorme. Claro. Não é? Mas é quem não pode ter a oportunidade de não estar presente nesse debate. Não porque não queira, mas porque não teve condições de aqui toda estar. sorte, ainda teremos a oportunidade, depois da votação na comissão, que permitirá um debate entre os senadores, ainda teremos a oportunidade do plenário, onde também poderemos fazer o debate tranquilamente. Com a palavra, a senhora Cristina Saraiva. Boa tarde, inicialmente, a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui. Saudar meus companheiros compositores, Francis Haime, Olivia Haime, Carlos de Andrade, aqui presente, Rênio Quintas. E dizer que eu fui convidada a estar aqui presente na qualidade de compositora, autoprodutora, além de membro do GAP Pro Música. E esse eu acredito que seja um momento importante para a música brasileira, porque não são tantos os momentos onde a gente vê uma convergência entre
a grande indústria fonográfica, aqui representada na BPD pelo Paulo Rosa, a indústria independente, representada pela BMI, e o autoprodutor, né, o artista autoprodutor, que, com muito esforço, tenta sobreviver de música nesse país. Eu queria também dizer ao nosso companheiro representante dos trabalhadores, como é que é o nome dele? Que estava se sentindo solitário como representante dos trabalhadores. Carlos Lacerda. Que eu também sou uma trabalhadora da música, né? Então você não está completamente sozinho nessa mesa, você tem aqui a minha companhia. Aliás, creio que todos sejamos trabalhadores. Mas eu gostaria de... durante muito tempo, essa PEC tramitou na Câmara. E várias discussões foram levantadas, e eu ouvi algumas vezes de representantes do Amazonas, de deputados do Amazonas, que o artista, o músico, o compositor, ele estava entrando de gaiato nessa história, servindo, emprestando a sua imagem a serviço da grande indústria, da indústria fonográfica. E dizendo que, na verdade, essa PEC em nada beneficiaria o artista autoprodutor. Então, eu estou aqui para dar um depoimento pessoal. Eu acho que a Luciana, da BMI, com certeza, que o Paulo Rosa tem muito mais condição de falar a respeito dos números da indústria do que eu. Mas eu posso dar o meu depoimento, até porque, muito recentemente, eu gravei um CD autoral e, naturalmente, mandei fabricar na Zona Franca de Manaus, na Sonopress. E o deputado, que eu não sei se era o Paulo Derney ou algum outro deputado do Amazonas na Câmara, veio questionar, dizendo que... falando que, na verdade, o CD era muito barato, que se cobrava R$2 o CD, e que os artistas estávamos entrando de gaiatos, que a gente não ia ver nenhuma diferença, que para a gente todo o benefício seria para o produtor fonográfico. Então, realmente, eu queria dizer que isso não é verdade. Eu até trouxe aqui o orçamento que me foi passado pela Sonopress, que não R$2, mas de R$3,90 a unidade. E, naturalmente, aqui em vermelhinho, acrescentando os 12,15% de imposto substituto para o Estado de São Paulo. Imposto esse que pressupõe uma Desculpa, venda... só para entender, para a gente não voltar, esse valor está embutido no imposto ou mais o imposto? Mais o imposto. Teria ainda 3,90 mais 12,15 de CMS substituto. 12,15% em cima dos R$3,90. Em cima dos R$3,90. 12,5% em cima dos R$3,90. Obrigada. E isso eu, autoprodutora, paguei, né, naturalmente, e sobre uma venda que não será feita. Diga-se de passagem, não será feita porque o produtor, o pequeno produtor, o autoprodutor, o artista hoje que não tem uma gravadora por trás, ele, quando ele faz um CD, ele não conta com a venda, porque não há venda. Praticamente, a gente vende aí 50, 100, 150 CDs no máximo. Infelizmente, o CD hoje, ele funciona como um cartão de visitas para o artista, como uma possibilidade de vender seus shows, porque não é do desconhecimento de ninguém a incrível crise que assola a produção fonográfica, não apenas no Brasil, né, no mundo inteiro, com o advento da internet, das novas tecnologias, da facilidade de troca de arquivos musicais. Essa é uma questão que a gente espera, sinceramente, que o Legislativo venha a debater com enorme seriedade, porque é um golpe na produção musical, não só do Brasil, mas de qualquer país, e a gente espera que realmente venha a ter, muito em breve, uma solução que possa conferir a sobrevivência, né, dessa indústria fonográfica, que é fundamental para o nosso país, né? A música brasileira, ela não é qualquer coisa. A música brasileira, enquanto expressão cultural do nosso povo,
Eu acho que eu não preciso me alongar aqui sobre o que ela representa. Todos nós sabemos o que representa, qual é o peso que tem a música brasileira para essa nação. E, na verdade, a música brasileira está pedindo socorro. Está pedindo socorro porque está, que nem a música do Chico, né, um copo até aqui de mágoa. Qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. A gente está justamente tentando evitar essa gota d'água, porque, no momento, a gente está absolutamente no topo desse copo. Eu acho muito importante, em nenhum momento eu acompanhei todo o processo da tramitação da PEC e em um determinado momento, como falou a Luciana, a gente escutou os representantes do Amazonas, da questão da Zona Franca de Manaus, da importância de se manter a isenção apenas na Zona Franca. E, diante de uma série de negociações, a gente incluiu no texto da PEC, quer dizer, excluiu do texto da PEC a etapa de replicação industrial do CD. Ou seja, nenhuma gravadora vai deixar de fabricar os seus CDs na Zona Franca de Manaus. Então, esse aspecto ele fica absolutamente preservado. Se isso é justo ou não, a gente pode até discutir, né? Porque o senador Inácio sabe que a CD+, que era sediada no Ceará, foi à falência porque não suportou. Mas tudo bem, faz parte, né, do tal Pacto Federativo, a gente compreende a importância e tudo certo. Então, incluímos no texto, então, que a etapa da replicação de CD, ela estaria fora, não seria atingida pela PEC. Então, a gente realmente não consegue entender como que uma isenção que incide apenas sobre a etapa da distribuição pode causar um desemprego em massa nas fábricas de Manaus. Essa é uma matemática que a gente tem enorme dificuldade para compreender. Eu realmente gostaria depois que alguém me explicasse, porque, para mim, essa conta não fecha. Porque nenhuma gravadora, eu tenho certeza, vai começar a fabricar em outro estado porque não terão a isenção na fabricação. Então, eu acho que está preservado, sim, a questão da Zona Franca de Manaus e acho que é fundamental, é um ato muito importante para a música brasileira, não apenas... Eu até confesso... cadê? Meu companheiro aqui desapareceu, que estava sentado do meu lado, que falou que isso não ia resolver a questão. Pois é, eu até concordo com ele. Não foi Fagner, era um rapaz da indústria, tá lá. Eu até concordo com ele, assim, muito honestamente, eu concordo com ele que esse ato não vai ser a salvação da lavoura fonográfica. Eu acho que a PEC não é a salvação da lavoura fonográfica. Eu acho que é necessário ainda um conjunto de medidas que, como eu falei no início, a gente espera que essa casa assuma muito em breve, muito especificamente a questão relativa ao direito autoral, né? Principalmente a questão nas novas mídias. Mas, então, eu acho que a PEC ela não é a salvação da lavoura fonográfica, mas ela é, sim, muito importante, muito para todo o setor, desde a grande indústria, do grande produtor, que também está sofrendo enormemente com a crise, com as produtoras, as gravadoras de pequeno e médio porte e também para o compositor, para o artista autoprodutor, que também já não se aguenta mais. A verdade é que a música brasileira já não aguenta mais. E se a gente não tiver algumas compensações, algumas pequenas atitudes no sentido de garantir a nossa sobrevivência, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com o futuro da música brasileira. Obrigado, Cristina Saraiva, e vamos passar de imediato a palavra para o senhor Felipe Radicete. É assim? O senhor tem a palavra. Sim. Alô. Bom, primeiro quero saudar o presidente da mesa aqui, senador Inácio Arruda. Quero saudar todos os colegas presentes aqui na mesa, né? Deputado Otávio Leite. Quero também saudar os senadores presentes. Quero agradecer aqui a presença da senadora Ana Rita,
Obrigado pela presença aqui, a permanência também da senadora Vanessa Graziotin, aqui para a oportunidade de nos ouvir. E quero saudar também a presença da deputada Jandira Fegali, aqui presente, do deputado Márcio Pacheco, aqui presente conosco, e também os colegas artistas aqui. Eu quero agradecer o convite para essa audiência pública, né? Eu sou músico, compositor, e a minha condição enquanto artista é de autoprodutor. Quer dizer, eu não tenho contrato com nenhuma gravadora, mas eu estou aqui representante da associação, sou vice-presidente da Associação Brasileira de Compositores para Audiovisual, a Musimagem Brasil. Nós somos compositores para música, para cinema, televisão, mas também criamos música de uma forma geral, cancioneiro, a música de concerto, em todos os sentidos, né? Quer dizer, uma primeira coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com os senhores senadores e aqui com as comissões é que nós temos vivido aqui, não é a primeira vez que eu venho aqui contribuir com os trabalhos do Senado, nós temos aqui estamos vivendo um permanente processo de aproximação dos artistas com as comissões permanentes do Senado, desde 2005, com a inclusão da Subcomissão Permanente de Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social, né? Desde então, os músicos brasileiros vêm cada vez mais organizados, de todas as partes do país, vêm aqui e têm trabalhado em parceria com essas comissões permanentes, cooperando e sendo acolhidos por essas comissões, num trabalho constante e que tem sido muito bem sucedido pelo desenvolvimento da música e da educação, como no caso da Lei 11.769, que tratou da volta da educação musical nas escolas, e só apenas para citar mais uma, recentemente, com a aprovação histórica aprovação da relatório da CPI do ECAD, né? O Senado vem, então, respondendo positivamente aos novos paradigmas da atividade da música e vem corrigindo distorções históricas e importantes para o setor, contribuindo para o seu desenvolvimento. Isso não há dúvida, né? É dessa forma que eu faço meu agradecimento ao convite para essa audiência pública e quando eu, enquanto representante de um setor da música, né, eu represento a opinião de inúmeros músicos que partilham a mesma condição e que manifestam aqui a convicção plena da pertinência e da justiça da aprovação nesta Casa da PEC da música, né? Eu quero reconhecer, antes de tudo, também, e tornar públicas as minhas limitações aqui, né? No meu depoimento aqui aos senhores, eu não posso pretender esgotar todos os aspectos implicados nessa questão, ao aspecto dos números, que são afirmados aqui pelas partes representadas, né? Essa discussão e análise dos números, da precisão ou não, da representatividade ou não desses números, ou projeções de impactos econômicos, eu vou deixar para os especialistas e conhecedores e que conflitam aqui entre a aprovação e a rejeição da matéria. Mas, por outro lado, eu estou em condições de dar o meu testemunho a partir da experiência própria e do exame da experiência de meus colegas e parceiros de trajetória na música, do sufocante gargalo que vem penalizando de longa data a nossa atividade enquanto criadores e intérpretes da arte musical brasileira, né? Este é um dos mais importantes de todos nesse sentido, como já é senso comum no Brasil, a carga tributária incidente sobre o setor e, nesse caso especificamente, sobre a música gravada. A música gravada é muito importante. Por que a música gravada? E não significa necessariamente CD ou o que for o suporte. A gravação. O que é? Qual é a importância da gravação? A gravação, a música gravada é o instrumento que permite ao artista e ao compositor brasileiro circular em larga escala no Brasil e ser exportado, ter o seu produto de seu trabalho exportado. Não há outra saída para o compositor e o intérprete. Ele se realiza sociologicamente através da edição de sua música gravada. Ou seja, como ainda hoje, pela circulação física do CD ou do vinil, o antigo LP, né? Ou como no fonograma digital, que é para onde o futuro está apontando agora, né? Então, seja historicamente ou ainda hoje, fazer um disco é para o mercado ou para a comunicação social do artista a referência capital e a medida que distingue a trajetória de um artista, tal como é reconhecido em sociedade. Isso é uma distinção. Todo artista precisa construir um catálogo de suas obras e a música gravada é o suporte, seja físico ou não. A música é gravada, pois, o veículo estratégico para a circulação da produção criativa e a música brasileira precisa ser enxergada como uma produção simbólica e econômica, estratégica para o país, né? De forma que o artista independente é um dos mais penalizados com a carga tributária que
para gravar e distribuir a sua música, hoje não é mais apenas um fardo, um mau negócio ou muitas vezes inviável. É, acima de tudo mais, uma injustiça, e uma injustiça nacional. Como os senadores já estão cientes, a aprovação da PEC, que representa a imunidade fiscal da música gravada, representará também a descentralização nacional da distribuição da música no país. E é, de fato, uma reivindicação de artistas brasileiros na sua mais larga maioria, numa escala nacional, porque se trata, em última instância, de uma questão nacional. O futuro da música gravada já está caminhando a passos largos para o mercado para o mercado virtual, e Manaus não tem necessariamente nada a ver com isso, né? É importante e estratégico para o país corrigir as distorções que estrangulam a circulação da produção musical brasileira. Não é mais possível conviver com modelos tão concentradores como ainda estamos hoje reféns, né? É importante democratizar a situação da música gravada no país, produzir uma legislação que considere e respeite as imensas dificuldades da pequena indústria independente, sobretudo dos músicos autoprodutores, hoje sem qualquer alternativa. São todos reféns dessa injustiça fiscal. Eu encerro, então, aqui meu depoimento, sem ter me expressado por números. O meu depoimento traz aos senhores senadores, eu trago a expressão da verdade. Eu afirmo que esta é a realidade da maioria absoluta dos artistas trabalhadores da música no país hoje, né? E aqui, em respeito, né, às outras verdades que se afirmam aqui, eu quero escolher uma verdade importante e que nos interessa aqui hoje. Como afirmou o dramaturgo alemão Bertolt Brecht em 1954, em seu discurso, durante a entrega a ele do Prêmio Internacional Lenin para o fortalecimento da paz entre os povos. A verdade que nos interessa hoje, senhores, é a verdade que divide terras. Obrigado. Muito bem. Nos números, o senhor foi dentro do previsto. Atendeu ao nosso tempo. Carlos Lacerda. Tem outro, estou esperando o material. Não tem outro. Personalidade muito conhecida. Isso é igual cantiga de grilo, meu material, tá chegando. Então vamos passar para o cantor e compositor Raimundo Fagner. Bem, boa tarde a meu todos. Meu conterrâneo, meu... lá do Ceará. E aproveito para registrar, Fagner, a presença do cantor Marrone, ali ao lado do telefone do senador Magno Malta. Telefone, né? Bem, boa tarde. Presidente em exercício, senador Inácio Arruda. Prazer estar aqui ao seu lado representando um pouco da nossa terra. Os senadores aqui presentes, parlamentares, os nossos companheiros de luta aí, que vêm através dos anos buscando o melhor para a nossa música, que é o melhor para o povo brasileiro, que ama a música e que hoje nós sentimos o estado de falência em que chegou a música, em que chegou o mercado, em que chegou a situação dos artistas brasileiros. Então, eu me filio, me alinho a esse sentimento, a essa luta, que não seja para prejudicar ninguém, mas que seja para defender os nossos interesses, até onde seja possível. A parte técnica, acho que nós estamos muito bem colocados, estamos abertos ao diálogo. A nossa querida Vanessa, ela reclamou que a gente estava com um número enorme de pessoas ao nosso lado, exatamente o número da necessidade que a gente está precisando. Isso é um fato relevante. Ela falou também que a gente vai transferindo reuniões, porque essa casa hoje tem com muito problema. Mas quando é que essa casa não tem problema? Hoje apenas é um dos graves problemas que a gente está enfrentando aí, que está todo mundo acompanhando. Mas é isso mesmo, o Brasil é um país que está vivendo de muitos problemas, e eu acho que é através dessas lavagens desses problemas que a gente vai chegar em algum lugar, né, nesse momento. Então, eu quero dizer que estou feliz em poder estar aqui representando aqueles artistas que lutam ou aqueles que se omitem por alguma razão, mas eu me coloco, não estou defendendo o interesse de ninguém, a não ser do artista, de gravadoras de uma maneira geral, mas do artista brasileiro que é penalizado, querendo produzir, querendo se colocar numa gravadora grande ou numa gravadora pequena, e que o mercado está realmente
afunilado. Então, só quero dizer isso. Muito obrigado pelo convite, da presença aqui, agradecer e parabenizar os meus companheiros das associações, das produções, de todos que estão nessa luta, e vamos até o fim. A gente precisa dialogar, precisa colocar a nossa necessidade, a nossa posição de engrandecer o artista brasileiro, porque sem a grandeza do artista, o país fica também cada vez mais pobre. Muito obrigado. Muito bem. Isso que aqui não é permitido manifestações do plenário, mas eu acho que essas são muito bem-fazejas. Serei penalizado. Em se tratando do Ceará... Vossa Excelência me orientou a bater palma para o Fagner. Claro. Em se tratando do Ceará, fica aberta a exceção. Senador, aceita a penalização, aceita a penalização. Então, eu passo a palavra para o senhor Amaury Carlos Blanco. Por favor, o senhor... Sete. Você podia ceder o lugar para o Amaury? Amaury, por favor. Posso falar? É que eu prefiro ver o senhor aqui pertinho de mim. Aqui. Estou encarregado. O senhor pode trazer tudo. O senhor Maria tem a palavra. Ok, obrigado. Senador Inácio Arruda, boa tarde, em nome do qual cumprimento os demais presentes, senadores, parlamentares, o deputado Otávio Leite, que foi o autor da PEC, inicialmente, e queria falar exatamente desse início. Quando o deputado Otávio Leite iniciou com essa PEC, a proposta era combater a pirataria. Se nós formos buscar a origem em 2007, quando a coisa começou, a proposta era essa, combater a pirataria. Como isso iria ajudar a combater a pirataria? A pirataria é um negócio que atrapalha o nosso segmento. Eu, como representante que sou dos produtores fonográficos, ou seja, fabricantes de mídias digitais, a pirataria atrapalha tanto o músico, o compositor, o artista, como nós, somos fabricantes. Essa indústria está sedimentada no Amazonas por uma questão de incentivo que o Amazonas proporcionou para esse segmento. E as indústrias foram migrando para lá ao longo desses últimos 20 anos, onde foram investidos quase R$500 bilhão já no Amazonas. Nesses investimentos lá feitos, senador, e demais colegas, está também a distribuição. Comporta também a distribuição a partir de Manaus. Isso e gera o emprego lá. Por isso é que a defesa do emprego, quando falamos, é baseada nessa premissa de que todo o polo fonográfico está centrado lá. Outro ponto, a pirataria, voltando a falar da pirataria, quando combatemos a pirataria com a CPI, onde a senadora Vanessa participou ativamente, nós sentimos uma melhora no mercado fonográfico. Houve uma melhora. Com o governo hoje procurando cada vez menos dando importância a isso, a gente sente que estamos perdendo o terreno, sim. Porque nós estamos falando em custos desproporcionais. Enquanto um produto pirata é vendido por preços absurdamente baratos, nós estamos falando em R$2, R$3, R$5 até. Quando a senhora Cristina Saraiva falou que o produto que ela comprou custou R$3 alguma coisa, mais um imposto, deve ter chegado em torno de 5. Se tirar o imposto, será que ainda seria suficiente para combater a pirataria? Claro que não. Hoje, os fabricantes que estão lá no Amazonas, quase que 95% do polo fonográfico é produzido no Amazonas, tem um controle absoluto. Outra coisa que eu gostaria de ainda falar sobre o produto da nossa colega Cristina, para esse produto ter custado R$3 alguma coisa, não foi um produto simples. Ela agregou algum valor a mais, porque um produto simples custa em torno de R$2, sim. Eu sou fabricante, eu afirmo isso. Então,
Outra coisa que todos os músicos e artistas têm, num produto oficial que eu trouxe aqui, 2 produtos feitos lá no Amazonas, do nosso boi caprichoso e garantido, eu trouxe os 2, para não ser... Nós temos aqui ao lado 2 letrinhas. A quantidade. Quando é AA, como está nesse produto, 20 mil, significa que esse é o primeiro lote e foram feitos 20 mil produtos. Está à disposição de qualquer um. Ou seja, quanto foi vendido nós não temos como saber. Mas o artista tem sim, porque isso está disponível nos controles de qualquer produção oficial. Muito bem. Corroborando com com o que disse o representante da Receita Federal. No momento que a gente começa a dar imunidade, a autoridade tributária vai perder total interesse em controlar o produto. Por quê? Porque vai ser isento, imune. Então, hoje, o interesse que se tem disso, certo, em controlar, vai por água abaixo. Ou seja, a pirataria tende a aumentar, sim. É uma coisa que não tem como evitar, ela vai acabar aumentando, porque não se cobra mais tributo, o interesse da autoridade tributária que está presente à mesa vai diminuir, ou seja, vai inexistir, porque ele não recebe nada. O Amazonas hoje, embora tenha incentivo, é o estado da federação que mais é fiscalizado. Por quê? Porque a gente não consegue fazer nada sem autorização da Receita Federal, não se consegue ingressar com um produto e nem sair sem que a Receita Federal tenha controle absoluto de tudo que acontece lá. Então, os produtos feitos lá ajudam, sim, a nação no recolhimento de tributos. E não acreditamos nunca que essa imunidade vai tornar o produto mais rentável. É óbvio que nós, como fabricantes, gostaríamos, adoraríamos não pagar nada de tributo. Mas nós temos certeza que isso vai piorar com o segmento fonográfico. Porque senão não faria sentido nenhum estarmos aqui continuando a debater um assunto que a gente estaria ganhando. Quem é que não quer pagar tributo? Quem de nós não gostaria de... Claro, todo mundo, é óbvio. Só que se esse tributo for extinto, como bem disse o representante da Receita Federal, isso vai agravar o segmento. E nós estamos dispostos a debater esse assunto, sim, quantas vezes for necessário. Ocorre que nunca obtivemos eco em sentar para negociar. Esse que é um fato que... Certo? Então, voltando a falar, então, do início da coisa. Acreditamos, sim, que se a gente partisse para combater a pirataria, aí sim o mercado teria reflexos imediatos. Porque a pirataria, ela vende um produto roubado, rouba-se os direitos autorais, direitos do intérprete, direito do músico, e não paga ninguém, nem tributos. Ou seja, a isenção e imunidade tributária que está se pretendendo, ele já tem. Então, é impossível combater a pirataria com uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Não faz sentido nenhum. Além do que vai penalizar, sim, os empregos que estão lá no Amazonas. Quando começamos essa discussão, falava-se em 10 mil empregos diretos. Hoje não é isso mais, senhores. Já temos sentido uma queda nesse nível de emprego. Quando falamos em empregos diretos, são os que têm postos de trabalho justificados no Amazonas. Mas cada emprego direto significa em torno de 3, 4 indiretos lá no Amazonas. Então, isso vai representar para o Amazonas um volume grande de perda de postos de trabalho. Esta é uma realidade. Desculpe contrariar os que não concordam, mas essa é uma realidade que nós, como fabricantes, temos como assegurar. Isso posto, senhores, gostaríamos de enfatizar o que já disse a senadora. O importante é continuar o debate, porque, da forma que está, isso não vai trazer benefício nenhum para o segmento fonográfico e muito menos para os artistas que estão... Artistas, produtores, músicos, que estão cada vez mais perdendo os seus direitos autorais e direito do intérprete. Era isso que eu tinha a colocar. Obrigado. Agradeço o senhor Amauri Carlos Blanco, presidente do Sindicato das Indústrias dos Meios Magnéticos e Fonográficos do Estado do Amazonas. Iremos dar sequência à nossa audiência pública
Com a palavra do senhor Tomás Afonso Queiroz Nogueira, que é superintendente da Zona Franca, superintendente da SUFRAMA e representante do Ministério, então, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Mas antes, atenderemos ao pedido... Senhor presidente, apenas para colocar uma questão de ordem, a Vossa Excelência. Questão de ordem. Para uma questão de ordem. Peço a palavra para uma questão de ordem. Infelizmente ou felizmente, nós estamos, neste momento, ouvindo a campainha da ordem do dia do plenário do Senado da República. E, por uma questão regimental, todos sabemos que nós teremos um impedimento de dar continuidade às audiências públicas em função de que a ordem do dia está sobre a mesa do Senado. Portanto, eu faço uma questão de ordem a Vossa Excelência, perguntando se Vossa Excelência dará prosseguimento à audiência pública, mesmo com a ordem do dia no plenário, porque nós teremos votação de medida provisória, nós teremos votação de matéria que exige quórum qualificado e, portanto, é importante ouvir a posição de Vossa Excelência, porque o quórum na Casa hoje está muito complicado. A CPMI está suspendendo, nesse momento, a sua atividade para poder ter quórum para a abertura da ordem do dia do plenário, e eu gostaria de fazer essa questão de ordem para esclarecer a posição com relação à audiência pública. Claro, assim que a ordem do dia efetivamente se iniciar, nós deliberaremos sobre a questão de ordem de Vossa Excelência. Como a ordem do dia ainda não iniciou, apenas estamos sendo chamados para dar início à ordem do dia, mas assim que ela começar, examinaremos a questão, mesmo porque estamos com 3 atividades simultâneas na Casa. Lamento informar. Provavelmente poderemos atender presidente, ou não essa questão de ordem de Vossa Excelência, porque não há impedimento se nós tivermos um acordo de votação no plenário. Se tivermos um acordo de votação no plenário... Não, primeiramente, queria colocar a Vossa Excelência de que a ordem do dia já está, a partir das 16 horas, é a abertura da ordem do dia, regimentalmente. Portanto, a ordem do dia está aberta. Eu estou vindo do plenário para cá... Senador Eduardo, Vossa Excelência é líder. Tem acordo de votação? Nós estamos com informação porque se não tiver acordo de votação, a ordem do dia se encerra rápido. Deliberar sobre essa questão. Não, o que eu quero dizer a Vossa Excelência é o seguinte... Nós não podemos garantir de que teremos acordo de votação. Nós temos acordo para a votação, mas não podemos dizer que não haverá pedido de verificação de quórum, claro, tendo em vista de que nós estamos diante de medidas provisórias que estariam sendo votadas. Vossa Excelência, como um bom líder que é, competente, preparado e sabido, Mas está ficando mais do que sabido. Não, porque Vossa Excelência é filho de pobre, não é, lá no Amazonas? É isso, Quem claro. Inteligente é filho de rico, filho de pobre é sabido. Então, Vossa Excelência sabe, porque já se reuniu com os líderes, se vai ter essa condição. Ninguém vai pedir verificação de quórum. Só quero saber o seguinte, e Vossa Excelência é líder, e líder tem que saber jogar, e Vossa Excelência está jogando agora. Então, eu quero saber se vamos ter votação ou não. Porque se não tiver, dá tempo de voltar e retornar. Então, eu creio que se Vossa Excelência suspender a audiência pública para que nós possamos dar início à ordem do dia e comprovado aquilo que nós imaginamos que será acordo de votação, Vossa Excelência poderia dar prosseguimento à audiência pública sem nenhum problema. A nossa intenção aqui não é de forma alguma interromper ou procrastinar a audiência pública. Não é essa a intenção. Senador, nós estamos acompanhando com a mesa do Senado o início da ordem do dia. Há um chamamento para se iniciar, mas ainda não começou. Enquanto não começa efetivamente a ordem do dia, nós vamos manter a nossa audiência pública. Presidente, me perdoe, deixa eu só fazer uma colocação a Vossa Excelência. Imagine se a CPMI adotar o mesmo procedimento de Vossa Excelência, se a comissão mista de MP adotar o mesmo procedimento de Vossa Excelência, nós não teremos quórum para abrir a ordem do dia. Não teremos quórum, mas vamos concluir as audiências. Então, a decisão de Vossa Excelência é que Vossa Excelência vai manter a ordem do dia, independentemente da ordem do dia. Pela ordem, senador Inácio. Efetivamente, se iniciar... O quórum para a ordem do dia é o painel, claro, não é a presença física. Vamos dar a painel continuidade. Vamos dar continuidade. Vossa Excelência é sabido, mas eu não sou besta. Eu concedo a palavra ao senhor Tomás Afonso Queiroz, superintendente da Zona Franca de Manaus. Senhor presidente, senhores senadores, senhores artistas,
uma satisfação poder participar desse debate, dessa discussão pública. Eu acho que o primeiro ponto que eu gostaria, a partir da Superintendência da Zona Franca de Manaus, é dizer não ao maniqueísmo. Nós temos aqui dois extremos. Um, do que a Zona Franca de Manaus está se opondo à cultura brasileira, especificamente à música. É preciso afastar isso desde sempre, e eu gostaria de deixar isso na minha fala bem claro. O outro é do outro extremo, que os artistas brasileiros estão sendo insensíveis a 7 mil empregos trabalhadores na Zona Franca de Manaus. O impacto existe, mas a gente não conta com essa insensibilidade. Não se trata disso. Nós gostaríamos de dizer a cada artista aqui, cada um deles, de que, da análise técnica, inclusive da manifestação da Receita Federal, é que esta proposta é ineficaz para os fins que se quer que ela tenha. Não há qualquer oposição à indústria cultural, mas nós gostaríamos de mostrar aqui que ela é absolutamente ineficaz. Por um aspecto instrumental, nós estamos escolhendo aqui uma emenda constitucional, colocar no corpo da Constituição uma regra de imunidade. Nós estamos trabalhando dentro da Constituição Federal e estamos estabelecendo uma regra que diz: não se cobrará imposto em nenhuma hipótese sobre essa atividade. Isto tem um impacto absolutamente distinto entre o grande artista e o artista que está querendo iniciar a sua vida profissional. As medidas tributárias, elas têm de ser dosadas, elas têm de funcionar como indução deste mecanismo, do que se quer obter, porque é necessário fazer essa distinção. Os artistas sabem melhor do que qualquer outro a realidade de sua categoria, de sua classe. Quem é que vende muito, quem é que não precisa, e há artistas que não precisam da renúncia fiscal e aqueles que efetivamente necessitarão de que o Estado faça uma política forte de indução desta atividade. Então, eu quero dizer que o instrumento, nós temos de reconhecer de que, como você disse, a indústria está se afogando, a música, mas nós não estamos jogando uma rede, nós estamos jogando mais água. Não funcionará se nós não tivermos, se a máquina tributária não tiver os incentivos necessários para fazer a dosagem e a indução do que se pretende fazer. Então, ela é ineficaz como instrumento e ela é ineficaz na forma. Nós temos, por outro lado, não se pode dizer que ela não impacta, que ela não causa desemprego na Zona Franca de Manaus. Causa sim. Nós vimos um documento onde aí está posto de que isso é uma falácia devido à alta automatização. Eu gostaria de convidar os membros dessa comissão, eu gostaria de convidar os artistas a conhecer a realidade. Cada um de nós domina, conhece essa realidade, sabe como isso é feito, como isso é produzido. Será que nós temos todas as informações na mão para isso? Eu gostaria de até propor que os senhores pudessem conhecer o polo industrial de Manaus e especificamente esse aspecto, porque causa desemprego. Causa desemprego. Por outro lado, uma pequena correção. Não é verdade que nós estamos que já diversificou. Não, o polo industrial de Manaus em si já é diversificado. Mas essas fábricas não estão produzindo televisão, plásticos e outras coisas. Alguns grupos estão buscando subprodutos do que é a partir da matéria-prima. Mas isso não é uma regra geral. Eu quero dizer aqui que outro aspecto na proposta, a redação, e nós já fizemos este registro nas etapas anteriores dessa discussão, está dito lá, como foi aqui bem colocado, a música e o seu suporte material. Este aspecto de redação põe tudo aquilo em que a música esteja hospedada, seja no smartphone, seja na televisão que hoje pode carregar música, que aquilo implique que este suporte físico e material tenha uma imunidade também.
E eu tenho certeza que não foi isso que os artistas pensaram, não foi isso que os artistas propuseram. Quando nós damos imunidade ampla e geral e restrita dessa forma, nós estamos, inclusive, anulando alguns programas específicos do governo federal para essas mídias, para esses instrumentos. O PADIS, que é uma das coisas mais importantes nesse país, vira zero, porque aí você não tem cobrança de imposto nenhum. Você perdeu os instrumentos para fazer política fiscal eficaz. A que serve isso? A muitos poucos. Porque se disse aqui que isto não alteraria e que as empresas poderiam continuar em Manaus ganhando dinheiro. Ora, nós vimos aqui o fabricante dizer que isso não é verdade. Onde é no mundo que alguém que está sendo convidado a pagar menos imposto viria aqui se opor? Obviamente, então, que isso é algo que precisa ser considerado. O que nós queremos dizer? Nós já fizemos essa proposta. Eu queria dirigir a cada artista. O mecanismo não está correto. Se há 2 anos atrás nós tivéssemos dito essa emenda constitucional tem todos esses defeitos, mas se nós tivéssemos, como lá propusemos, uma lei complementar que nós chamamos de Política Nacional da Música, nós poderíamos aí sim ter os objetivos atingidos, o direito autoral. Foi registrado aqui pelo seu Felipe Fadsetti que o Senado Federal já avançou em alguns instrumentos de legislação a respeito disso. A construção de uma política nacional da música através de uma legislação, de uma lei complementar à Constituição, onde você pode especificar todos os temas, é o caminho. Então, só queria, para finalizar, senhor presidente, convidar a que conhecêssemos efetivamente a realidade, a perquirirmos se os instrumentos são devidos, porque ele não funcionará para proteger o artista brasileiro. Muito obrigado. Próximo orador a falar é o senhor Carlos Cavalcante de Lacerda. Tem a palavra, Vossa Senhoria. Boa tarde, senador presidente Eunício Oliveira. Boa tarde, senadora Ana Rita, senador Magno Malta e senadora Vanessa, onde eu também cumprimento todos aqui presentes, senhores presentes. Eu estava aguardando um documento, mas eu, inclusive aqui mostro para o Fagner e coloco o óculos dele aqui, eu, dia 13 agora de maio, vou completar 38 anos de Distrito Industrial. Então, não preciso de documento, eu acho que 38 anos de trabalho só em 2 empresas. Eu tenho 18 anos na Sânio e 20 na CCE. Então, isso, 38 anos de labuta, eu entrei no distrito, eu tinha 16 anos de idade. Semana passada eu vi o senador Magno Malta chorar e eu chorei junto com ele. Chorei por quê? Não sei se ele tinha razão, quem tinha razão, porque ele só reclamava por uma discussão maior no problema dele. Ele não queria saber quem tinha razão, entendeu? Ele queria uma chance de um problema, uma discussão maior. Eu acho que essa casa tem que discutir os problemas. A gente não vem para cá saber quem tem razão, quem não tem. Na discussão ampla, na Câmara, essa aqui foi bastante discutida. Aí você vai ver, às vezes você traz até uma solução durante as discussões. Aqui se falou vários oradores, o companheiro Paulo Rosa colocou a questão de São Paulo, que é 34%, agora vai passar para 71%, tem 60% do mercado. Ora, quer dizer, São Paulo, quando se vê aperreado, aumenta os impostos, então, porque lá está 60% do mercado, vamos levar as fábricas todas para São Paulo. Isso é um absurdo, vamos refletir isso aí. Não é por aí. Não é por aí. Não é por aí. Então, tá bom, é por isso que eu digo que tem que se ter mais discussões dentro de qualquer problema aqui dentro dessa casa. Nós temos um polo com mais de 12 mil trabalhadores, uns falam 10, mas se você for ver, Fagner, direto e indireto, dá quase 15 mil empregos. A nossa preocupação enquanto trabalhador, não quero dizer que o artista não é um trabalhador, também é um trabalhador, mas nós de carteira assinada, nossa preocupação, Fagner, o que acontece? A presidência Dilma deu agora 50 anos para a Suflama. Mais 50 anos. 50 anos não além, porque você dá 50 anos e não fortalece o projeto,
cada vez mais tirando. A única coisa, senador Eunício, que a Zona Franca tem, que ela nunca vai ter, é menopausa, porque todo mês é uma regra nova. Todo mês é uma regra nova. Você está ali todo o tempo... Então, a minha grande preocupação, hoje, Fagner, se tira a distribuição, né? Que foi feita ali a fabricação e a distribuição. Então, é um conjunto. Eu não sei quando o Fagner vai tocar, ele tem um conjunto dele, ele não pede do Ivanis. Ivanis, me manda meu conjunto para cá, para me tocar. Tu tem o teu, entendeu? Então, são coisas que é interligadas, a produção e a distribuição. Então, a minha preocupação é que se leva a distribuição, depois se leva a produção. Aí você diz, isso não vai acontecer. Eu queria ver, senador, antes da senhora sair, só desse uma olhada no documento que eu lhe dei. Isso aqui, ó. Isso aqui ia ser feito em Manaus, viu? Com a desculpa, Marrone, foi para São Paulo e hoje São Paulo só embala. Todas as pilhas são chinesas. Quer dizer, deixou de gerar emprego em Manaus, é porque você chega no supermercado e não olha de onde é. Dá uma olhada, Marrone, de onde é. Isso aqui, ó, tudo foi São Paulo, tudo é chinês. A lâmpada que ia ser feita em São Paulo, hoje chinesa. Então, essa é a minha preocupação, eu estou dando esse exemplo. Ele falou lá, o Paulo Rosa, também da alta tecnologia. Sim, a alta tecnologia existe, bastante, no CD também, a nossa preocupação. Hoje, a Zona Franca de Manaus é um polo totalmente moderno. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui, ó. Hoje, senador, o tamanho do seu celular, todo dia muda. Então, você tem, não é como aqui, ó. Aqui tem 200 anos, é a mesma caixa, entendeu? Quem faz armazena há 200 anos é diferente de fazer um CD, a tecnologia, fazer um celular, totalmente diferente, entendeu? E quanto, senador, eu queria deixar bem claro aqui. Vamos lá, pirataria. Só existe, eu deixei aqui também para ela, viu, Fagner? Só existe 2 pessoas presas por briga de pirataria nesse país, tá? Durante esses meus 38 anos de trabalho, eu tenho 20 anos nessa luta. Um é aquele lá, o outro foi eu. Eu armei uma barraca em frente à Polícia Federal, vendo CD pirata. Quando foi com 5 minutos, vieram me prender. Digo, porra, por que tu não vai lá na Feira do Paraguai? Pegar a nota? Não sei o que. Passei 1 dia e meio preso, Fagner. 1 dia e meio. Agora eu pergunto, quantas vezes no teu show, Marrone e Fagner, vocês falaram contra a pirataria? Quantas vezes, quando inicia o show? Não compro CD pirata, eu não compro. Mas eu fui preso. Eu lutei pelo meu desemprego, entendeu? Isso sim. Então vocês também têm que falar. Senhor presidente, pela ordem, nunca vi. O Fagner e o Marrone não vieram aqui para ser citados. Não tem necessidade disso. Vai concluir, tem 20 segundos para concluir, senador. Nunca vi. Tem que respeitá-los, eles não vieram aqui para ser citados. Tem 20 segundos para... Não é de respeito, 20 segundos para concluir. Eu fui preso, então nós vamos, e nós temos aqui, eu estou falando em nome de 15 milhões, que é do Norte. 15 milhões da nossa população. Nós respeitamos, nós compramos CD de vocês, nós adoramos vocês. Então, questão, quando for para discutir, todo mundo quer discutir a Amazônia. O maior livro vendido da Amazônia é de um alemão que nunca veio na Amazônia. Para concluir, seu Carlos. Vou concluir. A Luciana falou aqui, dá na Folha, dá no Globo, ela tem um monte de dados. Nós daqui, nossas notícias do Amazonas, do Norte, só saem no Globo quando vira um barco, um estrupo, uma rebelião na cadeia, entendeu? Nós somos, todo mundo quer o pulmão amazônico, mas ninguém quer defender. Nós precisamos defender juntos, viu, Fagner? A partir de agora, quando eu ver uma discussão dessa... É regimental, Vossa Excelência ultrapassou 3 minutos, Vossa Senhoria. Muito obrigado. Eu registro com prazer... Senadora Vanessa, eu estou presidindo os trabalhos, a senhora vai me permitir? Eu registro com prazer aqui, e com muito prazer, a presença do cantor Marrone e agradeço aqui a alegria que ele tem dado a todos os brasileiros, assim como o Fagner e tantos outros. Também registro com prazer a presença do senhor Thomas Roth, presidente da Associação Brasileira da Música Independente, ABMI. E vou passar a palavra ao último orador, o deputado Otávio Leite. Tem a palavra Vossa Excelência, deputado Otávio Leite, como último orador. Na sequência, pela ordem de inscrição, e em seguida vamos encerrar a audiência pública. Tem a palavra Vossa Excelência. Eminente senador Eunício, deputada Jandira Fegali, em cujos nomes eu gostaria de cumprimentar todos presentes. Eu fico a imaginar a dificuldade que foi para os constituintes brasileiros em 88, quando discutiam o sistema tributário nacional, que é um tema
profundamente complexo definir as excepcionalidades ao poder de tributar. Aqueles setores ou atividades que deveriam merecer uma dimensão especial, um tratamento específico, de não sobre eles haver qualquer incidência de tributo. E assim, soberanamente, o Congresso Nacional decidiu que não se poderia instituir alguns impostos sobre os entes, sobre os patrimônios, entre eles, sobre os templos, sobre os serviços de partidos políticos e sobre os jornais, em especial sobre os livros. Entendeu-se politicamente que esses setores mereciam, portanto, algo específico. O que nós estamos discutindo, já numa fase quase que conclusiva no Congresso Nacional, é se a música brasileira, se o produto musical brasileiro, produzido no Brasil por músico brasileiro, seja em suporte físico, CD, DVD, Blu-ray, ou seja em meio digital, merece ou não essa mesma dimensão que na Constituinte os brasileiros que aqui estiveram resolveram decidir que era merecedor. Essa é a questão básica. Há uma equação sobre ela que não há como discutir. Contra números não há argumentos. Imaginar que o povo brasileiro merece ter um produto mais barato e que o caminho para fazê-lo mais barato não é diminuir a carga tributária, é imaginar um caminho ou de subsídio público completo ou um caminho delirante qualquer que nós não sabemos qual. Não há outro. Ou se reduz os tributos no Brasil para esse setor, ou nós não teremos os efeitos objetivos para fazer com que o brasileiro possa consumir mais música, seja em meio digital, seja em meio físico. Quando em meio digital, e aí sabemos toda a cadeia como ela se dá, proveniente do Amazonas, vem um CD que já contém um imposto a R$5, aqui como se falou, é preciso lembrar que sobre esses R$5 e sobre esse CD, sobre essa, enfim, obra, incidirão direitos autorais e quando chegar no Estado incidirão os percentuais de ICMS. Então, o consumidor final, pelos 4 cantos do Brasil, não pode ser penalizado por conta de um benefício específico de distribuição que Manaus resolveu monopolizar. Nós compreendemos perfeitamente que as indústrias lá estão e depois de 2 anos e meio de debates profundos, sérios, maduros, entendeu-se que seria absolutamente justo estabelecer uma excepcionalidade para que tão somente em Manaus quem queira erigir, construir uma fábrica de CDs e DVDs só possa fazê-lo em Manaus para ter na não incidência do IPI. Em qualquer canto do Brasil, se alguém quiser estabelecer uma indústria fonográfica, pode, é livre, está na Constituição, mas vai pagar IPI. Pela PEC, não quer pagar IPI, vai para Manaus. Então, a dimensão que nós vamos ter de fortalecimento do mercado, com formalização de milhares que vão sair do limbo, daquela coisa escondida do botequim ou do local ali específico onde apresenta a sua obra, chamando a eles a uma atividade formal, como microempresa, como pequena empresa, que sobre as suas rendas depois terão tributos. É bom lembrar que também toda essa cadeia, PIS, COFINS, continuarão. Se continuarão, não haverá qualquer prejuízo para fins fiscalizatório da própria Receita Federal. E aqui para nós, imaginar que nós estamos abolindo uma cláusula pétrea, ora, o que há de imutável, e esse é o sentido constitucional da cláusula pétrea, é o voto, é a república, é a separação dos poderes e não o sistema tributário, em absoluto. Nós queremos não mudar, nós queremos adicionar por entendermos que seja absolutamente justo que esse setor brasileiro que produz um bem, que é um bem incomensurável, que tem um valor histórico, que tem um valor futuro fundamental, e isso tem que se dar de uma maneira o máximo possível, formal, organizada, e não pela via fácil do download barato ou de graça, que já tem sido uma atração para milhares de jovens dessa república e sobre os quais é preciso chamar a atenção, porque quem produz música vive da música, não apenas quem produz, quem trabalha na música. Então essa PEC terá a oportunidade de fazer com quem baixa uma música numa via digital através da telefonia, possa fazê-lo sem pagar 35% de ICMS.
Ora, isso nada tem a ver com Manaus. E possa comprar um CD e DVD sem o ICMS também ali do seu estado. Então, o que eu imagino, sinceramente, senhor presidente, é que essa PEC provocará uma formalização, um aquecimento, uma atração a todos quantos queiram trabalhar na música e, em consequência, eu não tenho dúvida do que eu vou afirmar, nós teremos, ao contrário do que se disse aqui, muito mais clientela para Manaus, muito mais pessoas procurando Manaus para poder produzir os seus CDs e os seus DVDs. Que, aliás, não só disso vive Manaus, vive muito mais de mídia virgem, que vende muito mais do que o CD e o DVD, que vem decaindo, está ali estabilizado, mas vem decaindo. Essa é que é a verdade. Então, nós ressalvamos Manaus e nós tivemos a cautela, senhor presidente, queria fechar dizendo isso. Ao propor essa ideia, essa proposta, essa PEC, de fazê-lo dentro daquele espírito da Constituição, porque foi uma deliberação coletiva. E chamamos para coautoria, isso aí estão todos os deputados de vários partidos. Zé Eduardo Cardoso, que hoje é ministro, Zé Múcio Monteiro, Zé Otávio Germano, Ciro Gomes, Fernando Coruja, senador Rodrigo Hollenberg, que era deputado, Luiz Bittencourt, Átila Lira, Albano Franco, Zenaldo Coutinho, Nelson Trade, o falecido, Walter Pinheiro, que hoje é senador. Quer dizer, de uma forma plural, absolutamente perpassando todo o tecido político brasileiro para deixar claro que no nosso discernimento a música tem um valor incomensurável, é um patrimônio da República, do povo brasileiro e, portanto, todas as agremiações, por mais variados matizes, devem abraçar essa bandeira. A PEC, ela é um grande avanço do ponto de vista da cultura popular brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado Otávio Leite. Bom, ouvimos todos os oradores. Eu consulto aos membros da comissão se alguém quer fazer uso da palavra. Eu vou dar a palavra à senadora Vanessa, obviamente, depois dos membros da comissão, porque é regimental. Claro. Eu concedo meu tempo para ela também. Então, eu pedi, senadora Eunice, eu estou sendo chamada para uma outra reunião. Sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Obrigada. Mas eu vou falar. Me inscreva aí, senhor presidente. Eu segui o meu tempo, mas eu vou falar depois, né, Vanessa? Não, você está cedendo seu tempo. E ela vai voltar para o artigo 14, senadora Vanessa, eu vou citar ela. Graziotinho, Vossa Excelência tem a palavra. Não vamos ter necessidade. Mesmo não sendo membro da comissão, Vossa Excelência tem a palavra como senadora. Muito obrigada, senador. Aliás, eu tenho sido sempre muito bem recebida aqui na comissão de Vossa Excelência. É um prazer tê-lo aqui. Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos os convidados e as convidadas dessa audiência pública e, sinceramente, gostaria de poder participar desse debate com um número maior de parlamentares, mas, infelizmente, não sendo possível, vamos lá. Senador Eunice, eu quero, primeiro, antes de abordar o que gostaria de abordar, dizer aqui, caracterizar o quadro que nós temos aqui hoje, não é? Nós temos, aparentemente, dois lados, né, diferentes. O lado daqueles que são contra a PEC, não porque são contra a música ou contra a possibilidade de garantir um mercado maior e um mercado legal para compositores e artistas brasileiros. São contra por uma única razão, porque o efeito dessa medida será a transferência da indústria instalada hoje no Polo Industrial de Manaus para outras regiões do país. Mas tenho certeza também que o outro lado, que defende a PEC da música, senhor presidente, jamais tem como objetivo, jamais passou pela cabeça, tenho certeza, seja do Fagner, seja do Paulo Rosa, qualquer um dos senhores e das senhoras que estão aqui, jamais tiveram o interesse de causar qualquer transtorno à Zona Franca de Manaus. E a prova maior disso, senador Inácio Arruda, está exatamente no texto aprovado na Câmara e que vem ao Senado, não é, deputado Otávio Leite? Essa é a prova maior. A proposta original do deputado Otávio Leite, senador Eunício, ela não continha a parte final da redação, ou seja, ela só ia até aos materiais ou arquivos digitais que os contenham, ponto. Lá, na Câmara de Deputados, foi incluído, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser. Ou seja, o objetivo, disse, a senhora Cristina falou bem, foi buscar preservar a produção na Zona Franca de Manaus. Entretanto, senhoras e senhores,
nós não só temos o entendimento, é o que eu quero repetir as palavras ditas pelo deputado Otávio Leite. Nós temos o entendimento não porque imaginamos, não, mas porque trabalhamos os números, que isso é insuficiente para manter a indústria numa cidade que fica a mais de 2.500 quilômetros de Brasília. Não pego nem Rio de Janeiro e São Paulo, Rio de Janeiro, que é a capital cultural brasileira. Não será suficiente, porque se as indústrias produtivas tiveram que entrar para o mercado distribuidor, é porque elas não tiveram outra saída, não. É porque a única forma de manter a indústria instalada foi entrar na distribuição, porque senão as indústrias fechariam ali. E aí, então, vamos aos números. Eu quero, com isso, dizer o seguinte, vamos nos despir de qualquer emoção. É difícil, quando nós tratamos de música, nos despirmos de emoção, porque, afinal de contas, a música faz parte do imaginário do povo brasileiro. E eu sou apenas uma pessoa que compõe o povo brasileiro. E sou igualzinha às outras todas. Quem aqui não se deixa levar e envolver pela música? Quem não deixa? Ninguém. Nem nós que somos da Zona Franca de Manaus. Ninguém. Mas nós não podemos, nesse debate, porque temos o mesmo objetivo, queremos ajudar os artistas, queremos ajudar os compositores, queremos elevar a música brasileira ao patamar que ela merece, não é? Mas, então, vamos discutir com a razão, porque muitas vezes a emoção mais atrapalha do que ajuda. Eu quero dizer que, ouvindo o doutor Salé, e aqui está escrito claramente, né? Ele torna imune, tributariamente, senador Eunício, imune, fonogramas, videogramas, bem como interpretados por artistas brasileiros, bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham. O que é suporte material? O que é um suporte material? É só o CD e DVD? Não. O local para debater isso, senador Eunício, é aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, porque nós queremos que o que seja aprovado seja efetivamente aplicado, vire lei. Não pode ser essa mais uma daquelas leis que não se aplicam. E nem estamos aprovando uma lei para no dia seguinte, não é isso que nós queremos, para que no dia seguinte qualquer segmento, qualquer setor entre com uma ação direta de inconstitucionalidade. Porque o que é? Eu preciso dessa resposta. O que é o suporte material? O que é o suporte material? Então, eu acho que é isso. Nós temos que nos despir. Nós não somos contra os músicos, contra os compositores, nem os compositores são contra a Zona Franca de Manaus e nem querem subtrair de nós, lá do Norte, qualquer emprego, muito menos 6, 7 ou 10 ou 15 mil empregos diretos e indiretos. Não é esse o objetivo de ninguém, nem da senhora Luciana, nem da senhora Cristina, de absolutamente ninguém. Então, o que eu sugeriria, presidente Eunício Oliveira, é que a gente estenda um pouco mais essa conversa, que não precisa ser aqui, não precisa ser aqui publicamente, vamos sentar à mesa. Acabei de falar com o Fábio, vamos sentar à mesa. Vamos chamar a Receita Federal, senador Otávio Leite, 3, 4 na mesa, não mais do que isso. 3, 4 na mesa. E vamos chamar alguns tributaristas, vamos chamar alguns constitucionalistas e vamos debater o que é mesmo que vai acontecer. Sabe por quê? Porque número a gente não pode esconder. E eu não quero nem usar os números que o pessoal do meu estado vem usando. Vamos pegar os números da doutora Cristina. A doutora Cristina acabou de falar. Eu paguei eu estou concluindo, se Vossa Excelência permite, eu paguei R$ 3,90. Foi isso? R$ 3,90. Eu até perguntei, está embutido o imposto? Não. Mas está embutido com isso o frete. Ela lá pagou, colocado lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, não sei aonde, em São Paulo, R$ 3,90. 12,5% de ICMS. 12,5% de ICMS de 3,90 dá menos de 50 centavos. Dá 47,8 centavos. É o que dá. E o que essa PEC trata, senador Eunício? Desses 47 centavos. Por unidade. Mas é a unidade, eu estou discutindo a unidade. Então, vamos lá. Vai baratear 50 centavos. Aí o produto que seria vendido por 20 não vai mais ser vendido por 20. Ele vai ser teoricamente, numericamente, matematicamente vendido a R$19,50. Quanto é o produto dali da esquina? Quanto é o produto? É 2 por R$5. São dois CDs por R$5. Aqui eu ouvi as seguintes expressões com as quais eu concordo absolutamente. Absolutamente. Nós precisamos salvar a música brasileira. Agora, eu, como sou um pouquinho mais antiga, como boa parte dos que aqui estão, eu sou da época do long play.
Eu sou da época do long play. Aí o long play acabou. Aí depois veio o videocassete. Aí o videocassete acabou. Aí vieram os CDs e DVDs, que estão acabando. Está vindo Blu-ray. Está vindo, que até hoje, tecnologicamente, não entendi bem, um tal de Blu-ray. E que vai acabar. Tudo isso vai acabar. Sabe por quê? O mercado da música vai ser digital. Não tenho dúvida. Era 6%, está em 14%, mais ou menos. Esse é o dado que a Receita Federal trabalha há pouquíssimo tempo. Há 2, 3 anos, era 6%, já está em 14%. E aí, nós não vamos mais na loja para comprar música, nós vamos baixar música com alta qualidade. E por que não, então, a gente não pensar em dar a imunidade para esse mercado virtual? Porque que vai acabar a produção de CD e DVD, eu não tenho dúvida. Agora, por que nos arrancar, nos subtrair esses empregos que para a gente é muita coisa, vocês não têm ideia. O impacto que isso pode ocasionar na Zona Franca de Manaus. Então, senador Eunício, eu concluo dizendo que a gente tem que parar com esse negócio de um lado contra o outro lado mesmo, porque nós já perdemos por tudo. Eu perco no meu partido. Meu partido é pequeno. Aqui presente nós temos 3. A bancada do Senado se dividiu ao meio. 50% a favor, 50% contra. A outra deputada que vem aqui a favor. Então eu perco até no meu partido, imagina fora dele. A mesa, então, são 10 contra 5. Mas, gente, não é isso. A questão não é numérica, não é o Rio contra o Amazonas, não. É todos a favor da música. É todos a favor da música. Então, eu quero sugerir que possamos fazer, já conversei com o doutor Fernando, vamos fazer, doutor Fernando, até essa semana dá, até quinta-feira, porque a comissão vai votar em breve, quinta-feira, sexta-feira, vamos fazer uma reunião de trabalho. Senadora, vamos fazer uma reunião de trabalho. Eu vou pedir uma Zona Franca. Eu já estou acabando. Não, eu sei que a gente sofre muito. A gente sofre muito, porque o Amapá, que é uma Zona Franca, o Ceará, que é uma Zona Franca, mas olha, os senhores não moram lá onde a gente mora. Nós não temos nem estrada para chegar aqui. Para chegar aqui, se vier de barco, são 30 dias para chegar. E nem é todo mundo que tem R$1.000 para comprar uma passagem para chegar a Brasília, não é? E, aliás, nós somos o futuro, porque energia elétrica nesse Brasil vai existir por causa da Amazônia. 70% da capacidade de geração está nossa lá, não é? Mas, enfim, então essa é a ideia. Vamos fazer esse debate derradeiro com o Poder Executivo para ver o caminho. E com qual objetivo? Não é procrastinar. Não é nada. O objetivo é encontrar os instrumentos efetivos para que a música melhore. Porque, doutora Cristina, não vai resolver, não é nem o mínimo, é absolutamente nada. E eu não quero, daqui 1 ano e meio, senador Magno, subir a tribuna do Senado e dizer, olha, aumentou ainda mais a pirataria. Piorou ainda mais o mercado da música, piorou ainda mais. São Paulo, vamos discutir o caso de São Paulo. São Paulo, por que São Paulo cobra mais? São Paulo faz isso com todos os nossos produtos da Zona Franca, é uma coisa terrível, é a briga do Davi contra Golias. E não é diferente com CD, é com telefone celular, é com tablet, com computador, tudo veio da Zona Franca. Sobretaxa. O Supremo já disse que era ilegal, mas eles continuam sobretaxando. Por que não conversar com eles também? Porque nós estamos tratando de uma emenda constitucional que vai servir só para